Olá, Zico. Está sendo uma honra hoje estarmos junto aqui com você, podendo fazer essa entrevista. Eu, Simone Soares, né, a presidente fundadora da revista Valores e Negócios. Estou muito feliz por você estar aqui com a gente, podendo participar desse projeto como capa da nossa revista. Obrigado, é um prazer grande receber vocês aqui. Eu agradeço muito você. Então, eu gostaria de ter de você algumas informações que muitos já conhecem, né? Mas que para alguns ainda faz uma certa falta. E é bom a gente estar sempre recordando coisas excelentes, claro, como essas suas, né? Dentre essas suas conquistas magníficas no nosso mundo, campeonatos brasileiros, títulos nacionais, internacionais, o que você, dentre todas essas suas grandiosidades, o que ainda tem para ti como uma falta que você ainda deseja conquistar? Olha, eu não tenho nenhum desejo mais não, viu? Porque eu acho que eu consegui tanta coisa, que Deus foi muito generoso comigo, talvez. Não é fácil na carreira que a gente escolhe, ainda mais não sendo um esporte individual, um esporte coletivo, que você dependa de uma série de fatores, e você ter uma fase de grandes conquistas, é lógico que isso marca bastante. Então eu nunca almejei nada que pudesse, isso é que vai ser a coisa de mais importante na minha vida. Eu acho que a gente conquista porque trabalha, porque se dedica, porque se determina e porque Deus te dá algo a mais para você ser destaque na tua profissão. Então eu hoje, sinceramente, não tenho nada eu acho que o que eu recebi foi bom demais, né? Tudo aquilo que eu vivi em termos de conquista, o que eu não pude conquistar, mas lutei para conquistar. Então não sinto falta de nada, não. Que bom. Mas uma coisa, você durante todo esse teu período ainda ficou faltando uma vitória a nível de Copa, né? Mas não é tantos grandes atletas de diversas modalidades deixam de chegar, não conseguem chegar no topo e conquistar um título mundial. Eu acho que, mas isso não interfere em nada. Eu gostaria muito de ter tido a possibilidade de uma conquista. Mas isso não é uma coisa que não aconteceu, dói, né? Mas não é uma coisa que me tira o sono. Que bom. Aliás, eu durmo muito bem. Que ótimo. Então não tenho essa preocupação, não. Eu acho que tive oportunidades e não foi possível, mas o que não faltou foi dedicação para que isso acontecesse. Procurei sempre fazer a minha parte da melhor maneira possível e acho que isso, como eu digo, é uma questão coletiva. Sim. Depende de uma série de fatores e a gente se entrega para Deus. Se Deus achou que não devia, tá tudo bem, segue o barco. A gente segue em frente. Com os seus filhos, você foi agraciado com filhos homens. Você vê eles com vocação também para o esporte, para o futebol? Todos três jogam muita bola. Agora, é difícil, né? Ser filho de uma pessoa que atingiu um certo nível dentro da carreira. Uma cobrança muito grande, uma cobrança incessante. E chega um ponto que eles próprios não querem passar por aquilo. Né? Então, se joga porque é filho do Zico. Se não joga, não vou botar só porque é filho do Zico. Então, as pessoas não analisam eles. Olha que eu tive treinadores, amigos, mas jamais cheguei para falar, bota meu filho que joga. O cara tem que saber se vale a pena ou não. Ele que tem que decidir. Eu sempre disse para eles, olha, vocês querem ir, eu vou dar maior apoio. Agora, sabem que vai acontecer isso. Vocês vão entrar em campo, as pessoas vão comparar, vão perturbar, alguns vão ajudar, outros vão criticar, outros vão sacanear. Então tem uma série. O futebol, infelizmente, é assim. Às vezes eles não são tratados como todos os outros jogadores são tratados. E, infelizmente, acabam sofrendo. Então, mas eles gostam de futebol, jogam futebol e, lógico, o importante é eles viverem bem. Eu acho que
estão todos aí com saúde, felizes, construíram suas famílias, me deram 7 netos, vem o 8º aí agora no início do mês de abril. Então, isso para mim que é o mais importante, né? Deus ter me dado a possibilidade de construir uma linda família, né? E eles agora construindo a deles, né? Dentre todas essas suas conquistas, tem alguma que tenha marcado mais a sua vida? O Campeonato Brasileiro de 87 tenha marcado, porque eu estava em final de carreira e tinha passado por problemas no joelho, tinha feito uma cirurgia, muitos deram como eu acabado para o futebol. E lógico que o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo. E naquele ano era justamente só os grandes times do futebol brasileiro que disputaram aquela competição. Então eu fui eleito o melhor jogador da competição, ganhei a bola de prata, se não me engano. Então a gente foi campeão. Jorginho, Ailton, Zinho, para Andrade, Flamengo cerca, a enfiada para Bebeto, tem a chance, Tafarel, ele bateu, gol! O Flamengo é campeão da Copa União 1987. O torcedor do Flamengo não cabe debaixo da camisa rubro-negra, explode em emoção no Maracanã. E foi o primeiro título que o meu filho mais novo, o Thiago, conseguiu ver, porque os outros já tinham visto os outros títulos e ele não tinha visto ainda. E eu tinha passado 2 anos na Itália, quando ele foi para lá, e depois, quando eu voltei, aí esse foi o último título, o último grande título que eu conquistei com o Flamengo. Então marcou muito, porque acabou o jogo, eu já tinha saído, né, porque eu estava com uns problemas ainda no joelho, tanto é que após o jogo, o dia seguinte, eu fui direto para Belo Horizonte para fazer mais uma cirurgia no joelho. E na hora de receber o troféu, a torcida toda gritando o meu nome, eu já tinha saído do campo para que eu voltasse. Então foi uma emoção muito grande, aquele título me marcou bastante, né, por todas essas razões, de eu conseguir me recuperar e conseguir ainda, né, estar presente nessa conquista altamente importante para o Flamengo. Para o Flamengo, do ano passado, 2019 para agora, ele tem alcançado um auge muito grande de vitórias, né? Você acha que a equipe rubro-negra, ela pode se tornar inesquecível? Eu acho que ela já é inesquecível, né? Ela teve grandes conquistas, foi um momento maravilhoso que eles passaram e conseguiram realmente recordes, e isso sempre marca na história. Momento brilhante que o Flamengo viveu, fizeram jus a todo o investimento que o Flamengo fez para trazer de volta esses jogadores e ser um grande time. Então eu acho que o Flamengo está de parabéns, e eu acho que todos eles já marcaram o seu nome na história do Flamengo. Então eu acho que isso é bom, me deixa feliz e deixa feliz também a torcida rubro-negra, que é o mais importante. A gente está vendo muitas alegrias aí no time rubro-negro. Verdade. As pessoas estão muito felizes com os acontecimentos que vêm ocorrendo agora, verdade. né? O Flamengo adotou uma postura diferenciada, né? Porque ele se reestruturou primeiro. O Flamengo era um clube que só se preocupava com as conquistas e nada, e depois esqueceu da importância de um centro de treinamento num nível bem mais alto, equilibrar as finanças do clube, conseguir zerar as suas dívidas. Então eu acho que isso não se preocupou tanto com os resultados, e isso fez com que o Flamengo se equilibrasse, todo mundo voltasse a ter credibilidade na direção do Flamengo. E o Flamengo agora, quando cresceu essa questão financeira, todos esses atletas que custaram alto vieram acreditando no projeto do Flamengo. Então eu acho que foi um trabalho de 6 anos, 7, que está dando os frutos agora.
E o Flamengo está sabendo colher direito, fazendo bons investimentos. E hoje a estrutura que o Flamengo oferece aos seus profissionais não deixa nada a dever a ninguém, coisa que não existia na nossa época. Na nossa época a gente não tinha centro de treinamento, a gente não tinha campo às vezes para treinar. Os jogadores foram todos criados no Flamengo, o Flamengo não investiu um tostão para ter um grande time dos anos 80. Então eu acho que esse momento tem mais que aproveitar mesmo, porque é um momento ímpar na história do Flamengo. E voltado agora para o lado de negócios, você acredita que o futebol tenha algo que realmente dê valor ao público profissional na área de futebol? O futebol é um grande negócio, né? A quantidade de dinheiro que gira em torno do futebol no mundo inteiro, eu acho que poucas áreas acontece. Então, hoje, os jogadores custam milhões, né? Os clubes arrecadam milhões em termos de direitos televisivos, direitos de publicidade, premiações exorbitantes. Então, eu acho que se tornou uma bola de neve, né? Então, eu acho que aqueles clubes que sabem que são bem gerenciados acabam tendo melhores resultados. É o que está acontecendo no Brasil com o Flamengo, é o que já aconteceu com o Barcelona na Espanha, com o Real Madrid, com o Bayern de Munique na Alemanha, com o PSG lá na França, com Juventus, Inter, Milan na Itália, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, todos esses times na Inglaterra. Então, o futebol hoje gera grandes negócios, né? Então, eu acho que... E com receita, graças ao público. O público que prestigia, gosta de futebol e consome todos os produtos que são lançados por essas grandes equipes. O futebol, atualmente, no mercado internacional, está mais promissor para o brasileiro? Olha, o brasileiro está um pouco atrás, né? O brasileiro já teve na frente muito tempo, mas hoje está atrás do futebol europeu, está atrás do futebol argentino. Então a gente precisa realmente ter mais equilíbrio, apesar do lançamento e da formação de diversos jovens, mas esses jovens estão saindo muito cedo para o futebol europeu e acabam não tendo muita atenção e não ajudando muito o desenvolvimento do futebol brasileiro. Então você não consegue substituir gerações, você leva tempo. Se você vai ver hoje, quer formar uma seleção olímpica, uma seleção de jogadores que estão todos na Europa. E isso é ruim, né? Porque eu sou do tempo de que os grandes jogadores, a seleção brasileira era formada de jogadores que jogavam no Brasil. Então isso para o público, para o torcedor, é muito bom, né? E infelizmente o mundo mudou e lógico que o futebol brasileiro precisa acompanhar o ritmo, principalmente da Europa, senão para não correr o risco de ficar mais tempo sem ganhar uma Copa do Mundo. Como dirigente agora, lá no Japão, você consegue ver o futebol japonês como algo que pese também na balança? Claro, o futebol japonês teve um crescimento muito grande. Eu fui para lá em 91 e o futebol japonês se tornou profissional em 93. E desde que se tornou profissional, o futebol japonês nunca mais deixou de ir a uma Copa do Mundo. Então se tornou o número 1 da Ásia e, lógico, isso foi teve um grande desenvolvimento. Grandes nomes do futebol mundial foram para lá para ajudar dentro e fora do campo, como jogador, como técnico, como dirigente.
e continuam lá. Então eu acho que o futebol japonês está sempre num crescimento, mas está acontecendo com o futebol japonês o mesmo problema com o Brasil. Por ter uma boa matéria-prima, a seleção japonesa hoje, que vai disputar a classificação mundial, ela tem 14 jogadores jogando na Europa. Então fica difícil você renovar lá no próprio Japão. Aí a qualidade do campeonato japonês acaba caindo um pouquinho. Depois do tsunami que teve no Japão, foi um problema sério, porque as empresas que patrocinavam as equipes de futebol, elas tiveram muitos problemas para se equacionar financeiramente. Então caíram muitos investimentos, né? Então o número de jogadores que poderiam melhorar a qualidade caiu lá no Japão, e agora é que eles estão recuperando um pouco. E hoje você tem a Europa em primeiro, depois a América do Sul. Hoje o asiático, que era digamos o quarto, ele já está junto com o continente africano como terceiro. Então eu espero que eles consigam, né? Estão passando perto aí de chegar a uma final de Copa do Mundo, como a África, que teve um bom momento, passou, mas a África sofre o mesmo problema. As seleções africanas, elas têm os jogadores todos jogando fora, então isso acaba atrapalhando. E hoje a Ásia e a África já estão ali se igualando, e não vejo mais diferença não. Ligado ao futebol quanto ao mundo empresarial e também ao de família, porque isso é uma coisa que falta às vezes a gente aqui, principalmente no povo brasileiro, né? A gente está vivendo uma situação de muitos altos e baixos, e que isso está deixando a gente um pouco, às vezes, desmotivado. E o futebol sempre é algo que deixa o público mais em ação, anima bastante a todo mundo, né? Eu, graças a Deus, durante a minha carreira, procurei sempre ter um segmento, colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi com a minha família, com meus pais. Tive a felicidade de, dentro da minha casa, ter jogadores de futebol, e eu vi de perto, né, os momentos bons, os momentos de dificuldade. Então isso tudo me deixou muito tranquilo, o que foi acontecendo da minha frente, para eu não me deixar levar por nada, nem me empolgar com certas coisas. Sempre mantive um equilíbrio muito grande na minha vida, construí uma bela família, um casamento aí de 44 anos, né, com mais 5 de namoro. Então 3 filhos hoje, vou para o 8º neto. Então é uma alegria grande poder hoje passar um domingo em casa com todo mundo em volta. Então isso não tem preço, isso vale mais do que qualquer título, né? Para mim é o mais importante, né? É o teu dia a dia. E dentro das possibilidades que eu tive, construir algumas coisas em retribuição ao futebol, que o futebol me deu. Eu tenho um centro de futebol, que é uma academia onde a gente tem escolas de futebol. Eu tenho escolas de futebol pelo Brasil inteiro, a escola Zico 10, hoje gerenciada pelo meu filho Tiago. Aliás, agradecer a vocês por esse reconhecimento, né? O G10, a premiação, já levou lá 3 da família Coimbra, né? Isso. O Edu, né? Que foi um jogador fantástico, espetacular, e um grande treinador de futebol também. O Arthur Júnior, meu filho, que é o mais velho, que é o idealizador do Jogo das Estrelas e que hoje é um sucesso, faz parte do calendário do Rio de Janeiro. O último, a gente botou mais de 60 mil pessoas no Maracanã. E o Thiago, que está gerenciando aqui o centro de futebol, que muito bem, muito dedicado e dando uma reviravolta aqui muito grande. Então a gente fica feliz, né, de poder. Eu tenho um canal no YouTube, que quem é o idealizador, hoje o canal é um sucesso, estou com mais de 1 milhão de seguidores. Talvez um dos canais que tem uma pessoa mais velha dentro do futebol. E talvez o principal canal aqui do Rio de Janeiro, que fala de futebol.
e que foi tudo idealizado pelo outro filho, Bruno. Então, quer dizer, os três estão aí sempre ligados no futebol, sempre me ajudando, sempre me apoiando, então seguindo o caminho deles, mas é lógico que a gente sabe que tem uma vida ligada aqui, e é difícil que quem vivencia isso durante todo esse tempo saia para uma coisa totalmente diferente. Perfeito. Né? Eu agradeço muito por esse momento aqui e gostaria, antes de finalizar, de passar a palavra ao professor Marcos, assim conhecido no mercado, né? Zico, boa tarde, sou seu fã. Né? Em nome dos empresários do Rio de Janeiro, eu quero passar o convite de você ser o próximo homenageado de EDEC. Você falou dos seus filhos, queremos homenagear você por essa trajetória, não só no futebol, como de ser humano, como exemplo que você é para o Brasil, né? Quer dizer, você nos representa no Japão, na Turquia, acho que foi no Catar também, não é isso? Catar. Uzbequistão, Grécia. Então você é o nosso embaixador, né? Nosso embaixador, como ser humano. E fazer essa homenagem a você, vamos combinar a data. Fale em nome do Assador, né? Me pediram para dar esse recado. É onde a gente faz nossas entrevistas lá, hoje foi aqui, mas você está convidado para uma próxima entrevista lá, com a nossa vice-presidente, que não pôde estar aqui hoje, e já está convidado para um jantar, um almoço, a hora que você quiser, é só ligar. Tá bom, muito obrigado. Tá reservado lá. Um abraço para a galera aí do Assador. Do Assador Rios. Eu queria te fazer uma pergunta aqui no ar, antes de a gente finalizar a entrevista. Futebol força ou futebol arte? O futebol brasileiro já é um misto. Você que foi batedor de falta, quer dizer, o que falta realmente hoje, explorando a parte do futebol, o que falta hoje no craque? Saber bater falta? Fazer aquele futebol arte? O que está faltando? Essas 3 convocações teve agora do Gabigol, Bruno Henrique e do Everton Ribeiro. Eu queria que você falasse sobre isso, nossa arte do futebol. O futebol arte é sempre que encantou. O que encanta multidões é o futebol arte. São os grandes jogadores, são aqueles jogadores que pegam o torcedor de surpresa durante uma jogada. Então eu acho que o futebol arte está sempre em primeiro lugar. E as grandes equipes praticam um futebol arte. Hoje no Brasil, na América do Sul, o Flamengo está fazendo esse trabalho, praticando esse futebol. Além da competitividade, eles fazem um futebol arte. O Liverpool, que é o grande da Europa, a mesma coisa, faz o futebol arte. E não deixa de ser competitivo, não deixa de ter um bom preparo físico. O futebol força não ganha, só a força não ganha do futebol arte. Então eu acho que o futebol brasileiro, pelo menos as últimas partidas que eu vi da seleção, eu vi sim não vou dizer comprometimento, mas eu vi uma falta de motivação, de alegria, de poder estar vestindo a camisa da seleção brasileira. Deu a impressão de que o time estava jogando mais por obrigação do que por paixão. Eu estou jogando na seleção, vou fazer o meu máximo, independente se é amistoso, se não é. Eu pensava sempre assim, toda vez que eu vestia a camisa da seleção. Eu acho que está faltando um pouco dessa paixão, sabe? Os caras estão muito bem na vida, estão lá para fora, tem sua vida estabilizada. Jogou, ganhou, perdeu, amanhã eu pego o avião, primeira classe e vou embora. Eu acho que não tem que dar satisfação a ninguém. Então eu estou mais preocupado com o meu clube, que está com a Champions League, essas coisas. Então eu acho que é isso aqui. Convocação justa, Gabigol, Bruno Henrique. Para mim, convocação é sempre justa, porque o treinador escolhe aqueles jogadores que a cabeça dele é que está em jogo. Então ele tem o esquema dele, ele que idealiza. Eu fui técnico de seleção, eu ouvi as pessoas, mas a seleção que eu convocava era eu. Porque eu procurava colocar aqueles jogadores que eu achava que eu podia utilizar da maneira que eu gostaria que jogasse. Então eu sempre respeitei convocação. Se está certo ou está errado, aí problema de cada um. Mas é de convir que o Bruno Henrique tem um futebol maravilhoso. Tem, está merecendo essa oportunidade. E não é da agora, tanto é que ele nas outras convocações ele foi.
Eu só acho que ele está tendo sucesso jogando numa posição no Flamengo. Agora não adianta você convocar ele e botar ele em outra posição. Aí não adianta. Entendeu? Zico, para a gente finalizar, a gente vai passar na hora daqui do vídeo um gol que eu escolhi. Eu escolhi aquele gol de escorpião, acertado no Caxibarranco. No Japão, No Japão. E segundo o Carlos Alberto Santos, vindo de lá para cá comigo, falou que ele que passa a bola para você. Foi ele que passa a bola, ele passa a bola, ele deu uma curva, deu uma curva. Mas explica aquele gol, como é que é? Bate ali, como é que é? Como é que é gol de escorpião? Não, é o seguinte, aquilo ali é uma improvisação, aquilo ali eu não fui para dentro da jogada com o intuito de fazer aquilo. O Alcindo deu a bola, eu passei o pé por cima da bola e ela foi para o Carlos Alberto Santos, eu corri para receber na frente. Quando o Carlos Alberto deu o toque, que ele estava meio de lado, a bola pegou uma curva e ela veio lenta. E eu passei da bola na corrida. Então, eu já tinha notado no jogo que o goleiro saía muito. E aí, quando eu passei da bola, eu falei, eu vou me jogar e tentar puxar com o calcanhar para ver se pega por cima dele. E dei sorte, fui feliz, mas é puro momento ali na hora. Deu dar o peixinho e puxar com o calcanhar. A bola pegou certinha e foi lá por cima e saiu o gol. Zico, para a gente finalizar mesmo, 3 gols escolhidos por você, que você acha que foram os mais ou importantes, os mais bonitos na tua carreira. Esses 3 gols realmente eu não esqueço. Bom, esse do escorpião, né? Que ficou muito marcado, que para mim foi o mais bonito pela plasticidade, pela dificuldade. O da final da Libertadores, que foi um gol de falta contra o Cobreloa, que a gente está ganhando de 1-0. E eu fiz o segundo gol e deu a vitória ao Flamengo, ao título, que até ali era o título mais importante da história do clube. Um pouco à frente do pênalti, correu, o Zicão atirou e gol! Considero um muito importante, que foi no Campeonato Brasileiro de 82, que nós decidimos com o Grêmio, e a gente estava, o primeiro jogo foi aqui no Maracanã, a gente estava perdendo de 1-0 e tinha 40 e poucos minutos de jogo do segundo tempo. Eu recebi uma bola, antecipei do zagueiro e fiz um gol de bate-pronto. Aí o Zico, olha o gol! E a gente empatou o jogo e aquele empate nos levou para o segundo jogo lá contra o Grêmio, em Porto Alegre, na igualdade de condições. Foi 0-0, então teve um terceiro jogo e nós ganhamos de 1-0, foi campeão. Que muita gente às vezes só pensa em gol de final, mas se você não faz gol antes, você não chega lá na final. Eu acho que tem que fazer uma entrevista especial só com os gols. Marcando isso, só não fala dos gols, porque são tantos na seleção brasileira, enfim. Ali ficaria, obrigado aí por vocês terem vindo aqui. Parabéns. Estão com o CFZ agora. Fechou uma parceria com o Thiago. Né? Legal. O seu conhecimento. E ele vai estar na contracapa da revista também. Contracapa aqui no CFZ. Você na capa e ele na contracapa. Nós empresários vamos incentivar para que venham jogar bola aqui, churrasco. Vocês. O importante é mostrar. Muita gente às vezes ainda não conhece a estrutura que a gente tem aqui. E a proposta desse projeto da Valorize Negócios é exatamente isso. Apesar da gente estar no mundo tecnológico, da gente estar com aquela linha de que tudo vai ser encontrado através da tecnologia, mas se a gente não apresentar de uma forma estratégica tudo aquilo que está ali, fica e nada perdido. Melhor do que num lugar que te traz alegria, felicidade, prazer, lazer. Né? E a proposta da gente é estar conseguindo resgatar esse nosso Rio de Janeiro, essas nossas alegrias, essas nossas vitórias. Muito obrigado. Parabéns aí para vocês, sucesso e que continue homenageando essas pessoas que tanto fazem pelo nosso Rio de Janeiro. Com certeza, essa é a nossa proposta. Muito obrigada.